E aí, galerinha, tranquilo? Bom, meu nome é Pedro Ítalo, sou professor de matemática e nessa videoaula nós vamos falar sobre produtos notáveis, hein? Quadrado da soma, quadrado da diferença, cubo da soma, cubo da diferença e diferença de quadrados. Então fica de olho aí que nós já vamos começar. Produtos notáveis. Produto vem de multiplicação. Notável é aquilo que é muito perceptível, notório, tá? Então, produtos notáveis são produtos que você tem que bater o olho e saber o que tem que fazer. Não pode errar. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre 5 produtos notáveis. Quadrado da soma, quadrado da diferença, cubo da soma, cubo da diferença e a diferença de quadrados. O que vai ser o quadrado da soma? Olha a interpretação da pronúncia. Quadrado da soma. É diferente de somar quadrados. São coisas distintas. A mais B, tudo isso ao quadrado, não é A ao quadrado mais B ao quadrado. O que isso vai ser? Na videoaula de potenciação, nós vimos que elevar um número ao quadrado é fazer ele vezes ele duas vezes. Ele vezes ele mesmo. Então, A mais B ao quadrado é fazer A mais B vezes A mais B. E aqui nós vamos usar a propriedade distributiva, mais conhecida como chuveirinho, tá? O que é A vezes A? A ao quadrado. A vezes B. A, B. Agora vamos fazer o produto notável com B, hein? A distributiva com B. B vezes A, B, A. B vezes B, B ao quadrado. Como eu não tenho ninguém comum A ao quadrado, vai continuar aqui, A ao quadrado. Mas o que é AB mais BA? AB e BA é a mesma coisa. A ordem dos fatores não altera o produto. A mais B mais A, AB mais AB, 2AB. Então aqui, ó, 2AB mais B ao quadrado, que está sozinho, não tem ninguém semelhante com ele. Então, olha o que vira o quadrado da soma. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Olha o exemplo. X mais 3 ao quadrado. Usa a regra, não precisa de pressa. Olha lá, ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O que isso vai virar? X quadrado? É x quadrado. 2 vezes x? 2x. Vezes 3? 6x. E 3 ao quadrado? 3 vezes 3? 9. Então, x mais 3 ao quadrado é x ao quadrado mais 6x mais 9. E o quadrado da diferença? Como que vai ficar? Quadrado da diferença. Poxa, se este é elevado ao quadrado, eu devo fazer A mais B vezes A menos B. A menos B vezes A menos B. Então, olha como vai ficar. A menos B vezes A menos B. Aplicando a mesma ideia da propriedade distributiva, A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Porque mais vezes menos é menos. Menos B vezes A, menos BA. Menos B vezes menos B, menos vezes menos, mais B vezes B, B ao quadrado. Então, olha o que aconteceu. A ao quadrado não tem ninguém semelhante com A ao quadrado. Então, você repete A ao quadrado. Quanto que é menos 1AB menos 1BA? Menos AB e menos BA é a mesma coisa. São sinais iguais. Você repete o sinal e soma. 1AB mais 1AB, 2AB. Por esse motivo ficou menos 2AB. Como não tem ninguém semelhante ao B quadrado, continua B quadrado. Então o quadrado da diferença vai ser quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Y menos 5 ao quadrado. Usa a regra. Olha lá, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Uai, professor, mas o segundo, você vai usar 5 ou menos 5? Quando nós estamos usando a regra, nós não estamos levando em consideração o sinal do 5, falando que ele é negativo, tá?
É como se nós estivéssemos falando, olha, esse cara aqui é o y e esse cara aqui é o 5. Então não é levado em consideração o sinal. Então vai continuar 5 aqui, normalzinho. Mais o quadrado do segundo. Bom, y ao quadrado continua sendo y ao quadrado. 2 vezes y, 2y. Vezes 5, 10. Então, menos 10y. E 5 ao quadrado? 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Então, y menos 5 ao quadrado é y ao quadrado menos 10y mais 25. E o cubo da soma? E o cubo da soma? Cubo da soma. Como que vai ficar o cubo da soma? É o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Nossa, professor, é muito grande. Não, tranquilo. Faz uns 2, 3 exercícios sobre isso aqui, ó. Repete esse elemento que eu vou passar para vocês umas 3 vezes, você vai ver que vai ficar bem tranquilo. Joga na regra, ó. O primeiro é o papel dele é o x e o segundo o papel dele é o 2. Então tem um cubo da soma, porque isso é elevado ao cubo. Então nós devemos fazer cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Agora vamos fazer continha. X ao cubo continua sendo x ao cubo. 3 vezes x quadrado, 3x quadrado. 3x quadrado vezes 2, 6x quadrado. Então, mais 6x quadrado. Bom, vou resolver primeiro a potência agora. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, isso é 3 vezes x, 3x. 3x vezes 4, 12x. E 2 ao cubo é 6. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, mais 8. Então, x mais 2 ao cubo é x ao cubo mais 6x quadrado mais 12x mais 8. Como não tem ninguém semelhante aqui, eu não posso somar. Não posso somar x ao cubo com x quadrado. X ao cubo é x ao cubo, x quadrado é x quadrado. Não posso somar termos que não são semelhantes. E o cubo da diferença? Como vai ficar o cubo da diferença? Cubo da diferença. A única diferença é que o primeiro é positivo, segundo negativo, terceiro positivo, quarto negativo. Um é mais ou até menos, um é mais ou até menos. A única diferença para o outro. Então olha o que vira. Cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Como seria então y menos 3 ao cubo? Joga na regra do produto notável. Cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. O que isso vai virar? Y ao cubo? Y ao cubo. Vamos resolver primeiro aqui a parte da multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes y ao quadrado, 9y ao quadrado. Então é menos 9y ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes y, 27y. Então mais 27y. E 3 ao cubo? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, mais 27. Então, y menos 3 ao cubo é y ao cubo menos 9y ao quadrado mais 27y mais 27. E o outro mais conhecido, diferença de quadrados. Quadrado de diferença já foi. Diferença de quadrados, né? Como que é a diferença de quadrados? A diferença de quadrados é conhecido como produto da soma pela diferença. Olha só, aplica aqui a propriedade distributiva para você ver, ó. A vezes A. O que é A vezes A? A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Agora vamos multiplicar o B. B vezes A,
mais BA. B vezes menos B, menos B quadrado. O que é menos AB com mais BA? AB e BA não é a mesma coisa? Quanto que é menos ele mais ele mesmo? Por exemplo, menos 2 mais 2. É a mesma coisa que 2 menos 2, que dá 0. Então eu posso simplificar isso aqui, cancelar os dois, ó. Olha lá, pra você ver, que simplesão. Então ficou A ao quadrado, O menos B quadrado. Então a diferença de quadrados é o produto da soma pela diferença. Olha aqui, ó. Produto da soma pela diferença. O que isso é? É a diferença de quadrados. Olha que simples. X quadrado é x quadrado mesmo. E 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então não esquece desses 5 produtos notáveis. Sempre cai em qualquer exercício que você vai fazer de ensino fundamental para cima. Ó, sempre cai, tá? Quadrado da soma, quadrado da diferença, cubo da soma, cubo da diferença e diferença de quadrados. Essa foi mais uma videoaula. Curta, compartilha, se inscreva no canal, clica aí no sininho, tá? Para você receber as notificações que nós teremos mais videoaulas. Um abraço!